Fala galera, saudações rubro-negras. Flamengo tropeça diante do Vasco no Maracanã, abre 2-0, mas cede o empate no final. O Flamengo dominou boa parte do jogo, todo o primeiro tempo, metade do segundo tempo, três quartos da partida, né? E a reta final, o Flamengo deixou a desejar. As substituições do Renato Gaúcho surtiram mais efeito do que a do Flamengo. Eu acho que o Flamengo mais sentiu o baque do primeiro gol do Vasco, não soube conter ali o equilíbrio ali após não soube aceitar ter tomado o gol, né? O gol, na minha opinião, foi falha do Léo Ortiz. Ele errou o tempo de bola, ele não está na mesma temporada do ano passado, ele não manteve o nível, caiu um pouco o nível ali. O segundo gol, para mim, foi um erro ali por zona também, não só do Léo Pereira, mas também do Alexandre, que faz parte ali da marcação, né, por zona ali do lado esquerdo da zaga do Flamengo. E estou tentando entender a substituição do Wallace Ian. É um cara que não combate na linha defensiva, não ajuda o lateral a marcar, mas enfim, isso aí a gente pode analisar um pouquinho depois. Vamos dar uma olhada na análise da bancada aí da equipe F. Crédito no link da descrição. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Peço desculpa pela minha voz, eu estava de perto lá no Maracanã acompanhando a partida e estou um pouco rouco aí, beleza? Peço desculpa a vocês aí, vamos pro vídeo, sem mais delongas, beleza? Tudo bem, Zinho? Vou começar aí por você. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Bruno. Zupac, meu querido André Kfouri, que satisfação estar com vocês, e é o fã de esporte. Bom, eu estava aqui nos bastidores escutando vocês falando aí, né? O maior comentarista do futebol brasileiro. Já estava o YouTube funcionando? Olha que isso aí dá corte, hein? Dá corte. É o maior. Bom, eu acho que assim, grandes jogos, eu concordo com vocês, né? Jogos com emoção, principalmente no final, né, dos jogos. Mas falando especificamente de Flamengo e Vasco, eu vi já um pouco da opinião de vocês e eu quero dizer que, para mim, o clássico foi muito... O que aconteceu dentro de campo foi muito reflexo do que os treinadores trabalharam, o que eles produziram. Eu acho que o treinador é fundamental para a equipe. Tem gente que acha que não, né? Mas eu acho que são. O que o Renato escolhe para começar o jogo influenciou no rendimento do Vasco. Da mesma forma do Leonardo Jardim. O que ele escolhe para iniciar o jogo, sem Arrascaeta, sem Paquetá, sem Carrascal, a formação ali com Plata pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado mais centralizado, se movimentando, né, trocando de posição com Plata, muita movimentação deles, o Pedro mais à frente e o Samuel Lino mais pelo lado esquerdo. O Flamengo é superior nesse início, já abre vantagem, já larga na frente, mas no decorrer do jogo, as atitudes dos jogadores e principalmente as mexidas dos treinadores também influenciaram. Acho que o Leonardo Jardim não encontra aquilo que ele quer nas mexidas, o time não mantém o mesmo nível. E o Renato, que foi conservador, o Renato atacante, né, que sempre diz que quer o time para frente, eu acho que ele foi muito conservador. Ele não acreditou, na minha visão, que teria condição de encarar o Flamengo e vencer o jogo. O Vasco chega ao empate, busca, luta, não desiste, todo mérito, mas se o Renato acreditasse e botasse o time, que de repente, não digo o time que terminou o jogo, né? Seria muito ousado, mas ele fez dobra de lateral direito pelo lado direito do campo, com o Puma e com esqueci até o nome do lateral, o Piton. Foi para a seleção. O Paulo Henrique. Paulo Henrique, desculpa, fã de esporte. Obrigado, amigos. Ele fez essa dobra, não deu certo. Ele quis impedir o lado esquerdo com o Samuel Lino e não deu certo, né? Ele coloca o Rojas como um meia centralizado que para mim não rende, não consegue render, não consegue jogar. Pode ter questões físicas, de não começar com o Andrés Gomes, né, de início ali, mas eu acho que é um time do Vasco que, vamos segurar o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Sabe, aquele respeito
e muito tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, continua sem vencer. Eu acho que o Renato, as escolhas dele para começar o jogo fez o Vasco ir mais na base da vontade, da pegada, né? Como ele gosta de falar, né? Ele deve falar na coletiva com muita vontade, né? Que ele gosta de falar. Vai buscar um empate e na queda de produção do Flamengo nas mexidas do Leonardo Jardim. Acho que é um clássico que foi justo, acaba sendo justo no final, mas acho que os treinadores, um inicia bem e termina mal, o outro inicia mal e termina bem. A gente já vai ouvir as entrevistas, tá, dos dois treinadores, lembrando que nessa questão do Vasco, né, também o Andrés Gomes, que é um dos principais homens ali do ataque do Vasco, ainda tem uma contusão, por isso entrou só no segundo tempo, né, Zupac? Sim, é isso. Um abraço, Bruno, um abraço, companheiros, e também ao Fã de Esporte. Um abraço. Concordo com a leitura do Zinho sobre o conservadorismo do Renato, embora eu entenda os caminhos que levaram o Renato a fazer essa escolha. É verdade que essas escolhas atrapalharam o jogo ofensivo do Vasco, especialmente no primeiro tempo mesmo, porque o Flamengo, mais uma vez, começou forte, e esse é um traço do time do Jardim. Sim. Começar forte, Sim. fazer gol no começo, construir vantagem cedo, geralmente antes dos 15 minutos, para depois poder jogar um pouco mais em transição como ele gosta. Não jogar atrás, mas ter a velocidade a seu favor. Na própria goleada contra o Atlético foi assim. Super assim, e vários outros jogos contra o Independente Medellín, enfim, contra o Cusco na Libertadores. Até e por aí contra vai. o Vitória na Copa do Brasil. E era como o Cruzeiro jogava, como o técnico gosta que o time jogue. E o Flamengo pavimentou esse caminho, o Vasco tentou reagir, mas tinha limitações, e as limitações passavam também pelas escolhas que o Renato fez. Então o Vasco levou pouquíssimo perigo ao gol do Rossi no primeiro tempo, mas eu queria dizer que eu entendo os caminhos que levaram o Renato a fazer as escolhas que ele fez. Mas, de fato, com 1-0 contra, ele teve que colocar o time para frente e foi um risco que ele correu. O Flamengo abriu 2-0 no pênalti e, se tivesse mantido o mesmo nível de intensidade, poderia ter até criado mais oportunidades para definir uma vitória mais tranquila, mas acho que o talento dos jogadores do Vasco que entraram, que melhoraram a equipe, isso ajudou, mas o nível de vontade do time do Vasco, assim, de não desistir do jogo, para mim foi fundamental e é uma marca desse time do Vasco que a gente falava aqui no intervalo. Isso. O Vasco virou jogos improváveis contra times melhores do que ele. Então, de fato, o Flamengo ficou confortável demais com a vantagem e o Vasco não desistiu de buscar o empate. E isso fez com que a gente tivesse um jogo emocionante até literalmente a última bola do jogo. E foi por isso, né, por essa questão de emoção do jogo, um excelente clássico no Maracanã. O Vasco virou contra o Palmeiras, virou contra o Fluminense, virou contra o São Paulo e foi buscar um 0-2 contra o Flamengo. Então, contra os times do G4... Contra o Fluminense era 0-2 também. Também era, verdade. Então, contra os times do G4, ele venceu 3 confrontos e empatou o de hoje, que perdia até os 40 do segundo tempo. E isso aconteceu logo no início do trabalho do Renato, né? Esse clássico, esse primeiro clássico que o Vasco vira e a virada contra o Palmeiras em São Januário fazem parte dos primeiros jogos. Palmeiras acho que foi estreia, Foi o primeiro. Foi estreia. Do Renato no comando do Vasco. Então, o que poderia parecer aquele choque inicial quando um novo técnico chega e mais na motivação, não por ser o Renato, mas por não ter tido tempo ainda de mexer com a equipe da maneira que gostaria, me parece ser uma característica do time do Vasco, essa de não desistir de partidas, muitas delas aquelas em que existe mais foco. Ou das mexidas do Renato, por exemplo, né? Do plano de jogo. O de hoje. O que eu achei curioso foi o seguinte, quando você começa um jogo contra um time como o Flamengo perdendo, você fica numa situação muito complicada, né? Porque o elenco do Flamengo permite que ele controle partidas de maneiras diferentes. Então, esses mesmos jogadores, ainda dirigidos pelo Felipe Luiz, por exemplo, em vantagem num clássico, muito provavelmente tratariam de dominar a posse, fazer o jogo ficar a caráter para o Flamengo, gradualmente se colocar melhor em campo, tecnicamente mostrar sua diferença e conseguir mais um gol, talvez mais do que um gol. O time atual, por característica do treinador e porque os jogadores podem executar esse outro futebol, ele, como disse o Gustavo, não é que ele dê um passo atrás em vantagem no placar, espere o adversário e jogue no erro. O correto, aquilo que o Jardim quer, é que o Flamengo marque muito bem e aproveite a necessidade do adversário de se adiantar
para, na combinação desses dois fatores, conseguir uma vantagem maior. E foi o que aconteceu. Só que sem que o jogo tivesse se transformado num jogo pró-Flamengo a partir do 1-0. O Jardim disse na coletiva, eu estava lendo agora há pouco aqui, o Gustavo me lembrou quando a gente chegou, que considera que o Flamengo jogou bem mais ou menos meia hora hoje, os primeiros 30, 35 minutos. Depois, a declaração textual dele é que o Flamengo parou de jogar. E tem uma expressão que ele usa que é muito interessante, que ele fala, nós quebramos. Isso. Nós quebramos talvez tenha a ver com energia. Isso. Pelos desfalques que o Flamengo tinha hoje, pelos jogadores de mais controle e mais elaboração que ele não pôde escalar. E pelo fato do Flamengo ter jogado pela Libertadores na Argentina no meio de semana. E o Vasco poupou provavelmente o time, jogou com o time reserva. Exato, contra o Olímpia, o Vasco sem viagem. E conseguiu uma vitória, tem mais um mérito nessa história do Vasco, que é essa vitória no meio de semana 3-0. Né? E a situação também até confortável na Copa do Brasil. Vasco descansado pela escolha de jogadores que o Renato fez, obviamente por causa da ocasião de hoje. E o Flamengo tentando levar as duas competições à sua maneira. Também não podia tirar um time inteiro para jogar na Argentina. Não faria sentido uma escalação como essa. Então o Flamengo não conseguiu transformar o jogo melhor para ele no sentido da dinâmica, depois de estar vencendo por 1-0. Mas teve um pênalti, o Jorginho fez o gol, o jogo ficou 2-0. E a partir daí a coisa se desenrolou de um jeito muito pior para o Flamengo do que antes. Mesmo ganhando o jogo por 2-0, e o Vasco, além de ter aproveitado mais uma ocasião em um clássico para demonstrar para o seu torcedor a capacidade de colocar essa vontade em campo, de tentar até o final empatar jogos, como aconteceu hoje, e isso vale muito porque mantém... Primeiro passa a sensação de ter sido um resultado melhor do que foi. E depois porque mostra para o grupo de jogadores que se pode mais. Talvez com um pouco mais de ambição desde o início, menos erros, etc. Mas o Flamengo parou de jogar, como disse o seu técnico. Seja como você acha que o Flamengo tem que jogar, ele parou de jogar. Um exemplo claro desse parar de jogar, o gol do Jorginho foi no minuto 60, o gol de pênalti, 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou do minuto 60 até o minuto 78 sem finalizar. Que aí veio a falta do Léo Pereira, depois o escanteio com o Léo Pereira. Não, mas ele não recua, ele não já chama ou passa a jogar de uma outra maneira a partir do 7º ou do 8º minuto quando marca o gol? Não é assim, Zinho? Como é que você enxerga? Não é um estilo do Flamengo e a gente elogiava isso. Olha, é um Flamengo que depois passa a ser mais rápido, mais direto, como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, só que quando vencia a gente elogiava. Exato. Hoje que não venceu se tornou um problema, isso, Zinho? São características de conduzir o time diferente, né? O Felipe Luiz gostava de um time com marcação linha alta. Muitas vezes o Pedro ele não utilizava porque o Pedro não é esse atacante de intensidade ali na frente para pressionar os zagueiros. E aí já tem um Arrascaeta que também não tem essa intensidade. Muitas vezes a gente via ele preferiu Plata fazendo essa função até como um homem de referência, fazia ali as opções dele, ou o Bruno Henrique. Já o Jardim, quando ele assume, o Pedro vira o titular absoluto dele. E até pela característica que ele usa, ele não faz uma marcação o tempo todo com linha alta, também não é possível mais isso. Mas muitas das vezes ele baixa as linhas, dá até a bola para o adversário jogar também. Você vê um time do Flamengo mais compacto, intermediária para trás, ou linha de meio campo ali para trás. Aí tem a participação, quando está jogando a Arrascaeta com o Pedro, são os dois últimos homens dessa linha de marcação para marcar os volantes adversários. Os dois homens de lado voltam muito para recompor. 4-4-2. Né, sem a bola. E às vezes isso atrai o adversário. O Flamengo acaba tendo... eu não sei como terminou, não tem esses números. A nossa produção deve ter. Mas em um momento do jogo eu vi que o Vasco tinha muito mais finalizações. Muito mais não, tinha mais finalizações do que o Flamengo. Acabou 20-12, a diferença é muito Tetra. na qualidade de elenco. Para o Vasco, né? Para o Vasco. A diferença está muito aí. Esse elenco que o Flamengo tem individualmente de jogadores mais decisivos.
Acho que o Vasco, com a postura que o Renato adotou, não é uma crítica ao Renato, tá, companheiros? Eu também concordo, ele tem que olhar o que foi a semana, se tem jogadores que estão sentindo aqui, sentindo ali, e ele compactou o time, foi mais conservador, havendo do outro lado um time superior. E a diferença para mim foi essa, porque o Flamengo finalizando menos, estava mais próximo de fazer gols, porque o Vasco, no alvo mesmo, se a gente for ver, não foram tantas vezes. O Flamengo não, obrigou o goleiro do Vasco a fazer ótimas defesas, porque tem um time melhor. E aí vem a cobrança em cima do Leonardo Jardim, né, que ele tem um time com muita qualidade ofensiva para ele recuar e dar a bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar os números na tela, só para a gente ver se bate aí com a visão de vocês. Depois a gente comenta e, claro, ouve também os dois treinadores. Então, tem duas telas que mostram números, justamente de posse de bola, também a questão das finalizações e se as finalizações foram corretas. Olha lá. Bate com o que vocês falaram, hein? Olha isso, Pac. O Vasco, então, com mais posse, mais finalizações mais certas, como o Zinho falou, aí foi equilibrado, ó, 6-6. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse, foi 56-44. No segundo tempo, a partir do 2-0, o jogo mudou, porque o Flamengo, de fato, ficou mais atrás e não conseguiu não conseguiu se beneficiar do espaço que o Vasco abriria para o Flamengo jogar. Então, o Flamengo cumpriu metade só da ideia do seu técnico a partir do 2-0, que foi esperar um pouco mais, não teve contra-ataque. Acho que tem até outra tela mostrando esses números. E aí a gente viu como o Vasco passou a finalizar mais, ter mais posse, mais ações na área rival. Olha só, após o 2-0, após o primeiro gol do Vasco, quase 70-30 de posse de bola, né? O Flamengo ficou atrás. Isso ajuda a contar a história do jogo. A partir do 2-0 e depois do primeiro gol do Vasco, o Flamengo ficou acuado sem conseguir sair. E o Vasco, mesmo com as suas limitações, cruza a bola daqui, cruza a bola de lá, uma hora essa bola vai entrar. Mas isso já está ouvindo o Jardim, mais pra frente a gente ouve o Renato também, que foi buscar o empate ali contra o Rubro Negro. Em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou duas situações. Depois, a partir desse momento, entregamos o jogo ao adversário. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse. E não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado, é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Nós, dos 3 meias que estávamos, nós não podemos utilizar, 2 lesionados e um castigado. Com certeza que algum déficit de percas de bola que aconteceu, principalmente durante o jogo, não é? Deve-se muito a adaptações, não é? Eu acabei por fazer alguns jogadores a jogarem por dentro, o Areia jogou alguns momentos, jogou o Plata também por dentro, e são jogadores que não são da posição. Nós tivemos de fazer algumas adaptações. Mas depois, na parte final, quando lançamos e reforçamos aí o meio campo com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e já equilibrar mais o jogo, porque fiz entrar jogadores de uma qualidade técnica e de posição. Acabamos por jogar com 3 jogadores mais no meio, mas não surtiu efeito. Muitas vezes, quando metes 3 volantes, uma equipa como o Flamengo, que tem que atacar, tem que chegar à área, se meteres 3 volantes, os pontas têm que ser jogadores mais incisivos, mais agudos, mais entrada na área, mais capacidade de ataque, de finalização. Porque senão a seguir vais ficar com um jogo que vai entrar um jogador dentro da área, que é o ponta de lança, que os pontas vão ficar abertos,
domina para trás, joga para os volantes, e a gente fica com um jogo muito circulado, mas pouco pela zona central. E você sabe Famoso que limpador e que para-brisa. apareça 3, 4 jogadores dentro da área, ter essa dinâmica, que acho que as equipas grandes têm que ter esse volume de jogo e essa presença dentro da área, que é importante, e por isso eu não gostava muito de ter 3 volantes, porque aí os nossos pontas tinham que ser jogadores um pouco diferentes. Um ponta mais Bruno Henrique, um ponta de entrada. Do outro lado até não temos muitos desses pontas, porque temos o Arrascal, temos o Araújo, temos o Plata. São jogadores mais de criação e de dinâmica do que realmente de ataque à zona de finalização. Em relação aos cruzamentos, existe sempre 2 formas de abordar o assunto. Primeiro é quando não esperamos que a bola entre na área. A gente tenta evitar o cruzamento numa primeira fase. E eu acho que até facilitamos este tipo de jogo de cruzamento, que muitas vezes não reduzimos, muitas vezes no jogo de corredores não fomos tão agressivos. E depois os duelos, com certeza que a gente quer ganhar duelos dentro da área, e aí temos que ter atenção. Eu tenho um respeito muito grande por vocês, por as pessoas que veem futebol. Eu não sou um treinador de vir aqui contar uma história. Não. A gente sabia que a equipa estava fresca, do Vasco, que na parte final ia tentar o tudo por tudo. A nossa estava mais cansada, alguns jogadores que repetiram, jogaram na Argentina, mas com aqueles com o nosso elenco, que o valorizo todos os dias, tínhamos que dar outra demonstração de maturidade e de controle do jogo. Não conseguimos. Responsável sou eu. E são várias vezes, hein, Zupac? Ele Muito é venceu característica. 8. Isso não é por acaso, não. Isso aí é estratégia. É uma estratégia de jogo. É o perfil da equipe, é. E aí ele empatou, então ele venceu 8 e empatou outras 2. Portanto, assim, em 10 oportunidades ele consegue abrir o placar antes da metade do primeiro tempo. Então, galera, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu gostei demais da partida do Plata. O Plata, para mim, foi o melhor jogador em campo, né? Eu já presumia dele fazer o segundo atacante ali, fazendo uma troca com o Luiz Araújo. Isso acontecia na época de Felipe Luiz, quando eles estavam bem, né? Isso acontecia muito bem, eles jogavam muito bem assim. E eu apostei que seria isso, e não o De La Cruz, né? Foi votado aí na galera, a torcida escolheu o De La Cruz, porque se fosse o De La Cruz, foi o que ele falou ali, realmente. Ele não joga de segundo atacante. Ele é um jogador que vem de trás, e começar o jogo com 3 volantes iria prejudicar mais o funcionamento da equipe, né, que já vem jogando. Então, o Plata foi muito bem. O Léo Jardim evitou 3 gols do Flamengo, 2 do Plata, né, uma no primeiro tempo, uma no segundo, e a falta do Léo Pereira, que foi bem cobrada, e ele foi muito bem na bola, acabou evitando. O Flamengo teve chance de fazer 3 ou 4 gols, ficou no 2-0 e o Flamengo sentiu o golpe. O Flamengo tomou o gol, o Léo Ortiz perdeu o tempo de bola, ele não combateu a bola e acabou deixando o zagueiro do Vasco sozinho para cabecear, queima-roupa ali com o nosso goleiro, e não teve chance para o Rossi. Empatou, e aí sim o Flamengo sentiu o golpe. O Flamengo não soube assim, tomamos o gol, 2-1, vamos manter a posse de bola e vamos tocar. O Léo Jardim errou, na minha opinião, na substituição do Wallace, porque ele não tem uma boa combatividade. Ele não combate bem, ele por mais ele errou muitas vezes na posse de bola do Flamengo. Mas quando o Flamengo tá sem a bola, ele não é aquele jogador que faz um trabalho a hora quando o Cebolinho entra e faz, o Lino faz um trabalho defensivo, do outro lado, o Carrascal, às vezes, joga dos 2 lados, né? O Luiz Araújo e o Plata estavam fazendo do lado direito. Ele não tem essa potencialidade. Por isso que eu não entendi por que entrou o Wallace. Na minha opinião, teria que entrar como o Renato Gaúcho entrou, para tentar segurar o Lino, que realmente o Flamengo não teve grandes ataques ali com o Lino, uma hora ou outra iria acontecer, porque o Flamengo joga muito próximo, então vai ter outras oportunidades, mas freou demais o Lino. O Lino está numa crescente, está muito bem, ele é o garçom hoje na temporada, é o jogador que mais deu assistência para gol, e por isso a preocupação do Renato Gaúcho foi botar ali uma dobra para fazer a marcação ali do lado direito da defesa, esquerdo do ataque do Flamengo. Isso era para ter feito o Léo Jardim também. Porque se ele coloca o Ayrton Lucas, ele ia frear o setor que o Vasco mais agrediu depois do gol do
do Cuesta, né? Do 2-1. E ali o Vasco teve as melhores chances e acabou culminando no gol de empate no finzinho, uma linha de impedimentos que eles não falaram aí, uma linha de impedimento que muito duvidosa, infelizmente. Tá mais que provado que tem que investir naquele equipamento lá que é usado na UEFA, na Copa do Mundo, que é o impedimento automático. Uma linha de impedimento parece que estava impedido, arrumaram um pé fantasma ali, né? Mas, enfim, o Ayrton Lucas seria a melhor escolha para marcar e ter uma transição ofensiva, né? Ele também tem uma certa estrela jogando contra o Vasco, né? Não é apostar numa estrela contra o outro clube só, mas ele tem uma boa defensividade, ele ia marcar ali junto com o Alexandre e ele é muito rápido para puxar um contra-ataque. Eu escolheria o Ayrton Lucas, não estou colocando a culpa no Léo Jardim, por mais que ele tenha puxado a culpa para si, mas o setor defensivo também não era a hora de fazer uma linha de impedimento, né? Era para ficar um passo atrás e fazer a marcação. Teve uns erros técnicos que não custou caro esses 2 pontos, mas a gente segue na luta. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e dão um like pro seu amigo rubro-negro, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!